Em 1913, José da Silva Pereira tornou-se o primeiro comportor a trazer a luz do adventismo para Mogi das Cruzes. Em 1914, José Antônio tornou-se o primeiro mogiano a ser batizado na Igreja Adventista de São Paulo SP. Em 1916, o pioneiro leigo Francisco Emerenciano fundou o primeiro grupo adventista em Mogi das Cruzes. Em 1925, o grupo adventista mogiano passou a cultuar num salão alugado na Travessa da Liberdade, número 4, Centro, Mogi das Cruzes. Em 1932, o pastor Jerônimo Graneiro Garcia realizou suas conferências no Salão Nobre da Associação Comercial, resultando no batismo de 27 pessoas em 1933. Em 1934, foi inaugurado o Templo Adventista na Rua Brás Cubas, 191 Centro. No ano seguinte, foi inaugurada a escola primária nos fundos do templo. Em 1940, a congregação adventista foi elevada à condição de igreja organizada na Associação Paulista. Em 1961, a Igreja Adventista de Mogi das Cruzes tornou-se sede do distrito, abrangendo as igrejas e grupos de Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Guaianazes. Em 1973, a Escola Modelo e a Igreja Adventista de Mogi das Cruzes mudaram para seu atual endereço na Rua Coronel Santos Cardoso, número 434, Centro. Essa apresentação versa sobre a história fotográfica dessa mudança. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego, me fez ver da morte, me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações cairão sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, Nos meses de julho a outubro de 1932, o pastor Jerônimo Graneiro Garcia realizou uma série de conferências no Salão Nobre da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. Com o resultado, no sábado do dia 4 de março de 1933, os pastores Rodolfo Beus e Enis Mori realizaram o batismo de 17 candidatos nas águas do Rio Tietê. No sábado, dia 13 de maio de 1933, o pastor Enis V. Mori realizou o batismo de mais 10 interessados na mensagem adventista. Após os batismos, os novos irmãos e os antigos começaram a cogitar a aquisição de um templo próprio. Foi feita uma campanha de ouro.
visando levantar recursos para a compra de um terreno. Em 1933, a Congregação Adventista Mogiana adquiriu um terreno localizado na Rua Brás Cubas 191. Em 1934, o Templo Adventista foi construído e inaugurado no sábado, no dia 2 de junho de 1934. Decorridos 6 anos, no dia 8 de junho de 1940, a Congregação Adventista Mogiana foi reconhecida pela Associação Paulista como igreja organizada, passando a ter maior autonomia. Depois de 33 anos, no dia 5 de março de 1966, foi realizada a cerimônia de dedicação do Templo Adventista, após ter passado por grandes reformas que o modificou totalmente. No sábado do dia 3 de novembro de 1973, foi realizada a última classe dos professores e escola sabatina no prédio do Templo Adventista, localizado na Rua Brás Cubas 191. Eu cantarei da graça de Jesus. O mega empresário adventista Onofre Américo Vaz, casado com Maria Francisca Vaz, com quem teve 4 filhos, era proprietário da empresa Servaz S.A. Em 1973, o Templo Adventista na Rua Brás Cubas já não comportava os membros, e a escola modelo precisava de um espaço para atender à legislação que determinava a inclusão de novas salas de aula até a 8ª série. Onofre Américo Vaz tinha um enorme galpão, onde guardava material de construção localizado na Rua Coronel Santos Cardoso 434, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ele e sua esposa propuseram na Associação Paulista a permuta de seu galpão pelo imóvel ocupado pela igreja, o que foi aceito pela Associação Paulista. Em 17 de fevereiro de 1973, a comissão da Igreja Mogiana se reuniu, com a presença do pastor Dário Faria e dos irmãos Osias Pereira, João Pedro Gonçalves, Florencio Mendes, José Geraldo Xavier, Maria José Berg, Rubens Rodrigues da Silva, Osias Pereira Júnior e Haroldo Haddaz. O pastor Dário Faria apresentou as primeiras informações sobre a troca do Templo Adventista pela propriedade do irmão Onofre Américo Vaz. A comissão de 14 de abril de 1973 reconheceu a falta de espaço para ampliação do templo e da escola. Em harmonia com a mesa administrativa da Associação Paulista, a comissão votou pela permuta dos imóveis. No dia 3 de novembro de 1973, foi realizado o culto divino do último sábado no Templo Adventista, localizado na Rua Brás Cubas 191.
No dia 6 de fevereiro de 1954, a comissão da igreja decidiu criar o Coro da Igreja, sob a reitoria do irmão Benedito Lisboa, que foi professor da escola primária de Mogi das Cruzes, entre 1954 e 1958. Nesse empreendimento, ele foi auxiliado pela vice-reitora Ruth Santos Burg. O Coro da Igreja é o antigo nome do Coral da Igreja. A partir de 1956, o Coral da Igreja entrou em declínio e extinguiu-se em 1957. Por isso, 2 anos depois, em 29 de maio de 1959, o irmão João da Silva apresentou à comissão um projeto para a reorganização do coral. Em 30 de maio de 1959, apoiou a revitalização e a reorganização do coral da igreja. Para tanto, foi indicado como diretor do coral o irmão João da Silva e como regente a precoce Miriam Cardoso Maranhão. Para compor o novo coral arquitetado por João da Silva, foram aprovados pela comissão os nomes de João da Silva, Miriam Cardoso Maranhão, David Burg, Nair Oliva, Neide Oliva, Esther Oliva, Pedro Burg, Ruth Burg, Pedrina Pereira, Euclides Felício, Abigail Pereira, Paulo Pereira, José Batista, Laudelino José de Oliveira, professor Leudenis Vendramin, Amélia Augusta Cardoso, Mariana Cardoso Maranhão, Osias Pereira, professor Antônio Assis Bronze, Ruth Tur, Luiz Mendes, Mariano Rojas, Irene Rojas, Manuel Rodrigues da Silva, Encarnação Costa, Silvio Grilli, Emília Ferreira, Maria Aparecida e Valdomiro José de Aquino. Na noite de domingo do dia 4 de novembro de 1973, foi realizado o último culto no antigo Templo Adventista, localizado na Rua Brás Cubas. O pastor Jerônimo Graneiro Garcia foi especialmente convidado para apresentar o sermão de despedida do templo, o qual havia abrigado os adventistas por 40 anos. Jerônimo Graneiro Garcia relembrou de memória alguns fatos que haviam ocorrido há mais de 40 anos, quando realizou a sua grande cruzada evangelista na cidade de Mogi das Cruzes. Após o encerramento do sermão, os adventistas mogianos entregaram ao pastor Jerônimo Garcia as chaves da velha igreja. Numa cerimônia tocante, todos os membros deixaram o recinto e, diante da congregação, Jerônimo Garcia fechou e trancou definitivamente as portas do antigo templo. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me
graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Mil lutas, dores, tentações cairão sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. No sábado, dia 2 de junho de 1934, foi realizada a cerimônia de consagração do Templo Adventista, na Rua Brás Cubas, número 191, com a participação de autoridades pastorais da Divisão Sul-Americana e da Associação Paulista. O pastor N.P. Neilson, presidente da Divisão Sul-Americana, esteve presente e pregou o sermão inaugural. O auditório estava repleto, eram mais de 250 pessoas presentes. Muitos visitantes adventistas e não adventistas prestigiaram a solenidade de instalação da igreja. O coral São Bernardo brilhou, apresentando diversas canções. A irmã Butler, da Igreja Paulistana, proporcionou 2 solos e deixaram muitas pessoas emocionadas naquele festivo clima de celebração. Depois de 40 anos de atividade, o Templo Adventista da Rua Brás Cubas foi trocado pelo prédio da Rua Coronel Santos Cardoso, onde a igreja e a escola foram reinstaladas. Os cultos realizados no sábado e domingo, respectivamente dia 3 e 4 de novembro de 1973, foram muito festivos e emotivos. Após o último culto realizado no Templo Adventista da Rua Brás Cubas pelo pastor Jerônimo Garcia, a congregação passou a cultuar na nave espacial. A partir do dia 10 de novembro de 1973, pelo período de quase 3 meses. A nave espacial era um auditório inflável com capacidade para 1.000 pessoas. Segundo o pastor Rui Chagas Câmara, na sexta-feira do dia 7 de dezembro de 1973, foi lavrada a escritura de permuta dos 2 imóveis. Na semana que antecedeu a realização do primeiro culto no templo da Rua Coronel Santos Cardoso, o prédio ainda não estava preparado e limpo para receber os adoradores. Por isso foi realizado um mutirão pelos membros da igreja, que atravessou a madrugada. Alguns irmãos pintaram as paredes, outros limparam rapidamente os vidros da janela,
E ainda outros lavaram o piso e os banheiros. O galpão era muito rústico e não tinha nenhuma beleza que os irmãos pudessem desejar. O telhado ficava à vista de todos, porque ainda não tinha um forro. O piso era de concreto à mostra. Nas proximidades e ao redor do galpão havia muito mato, e quando chovia as ruas ficavam alagadas e as águas avançavam para o interior do prédio da escola. Com o passar dos meses, anos e décadas, a nova escola e a nova igreja foram aos poucos passando por reformas, ampliações, transformações e embelezamentos, tornando-se atualmente um moderno e confortável complexo. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego, me fez ver da morte. Graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me
27 de agosto de 1960, o professor Leodenis Vendramin apresentou pela primeira vez na comissão da Igreja Adventista Mogiana a proposta para criar um clube dos desbravadores. Porém, a proposta não vingou, por falta de interesse da Igreja. Em 30 de abril de 1966, a comissão da Igreja voltou a considerar a questão de organizar um grupo de desbravadores em Mogi das Cruzes. No dia 26 de novembro de 1966, a comissão indicou o nome de Osias Pereira Júnior como primeiro diretor do Clube dos Desbravadores e como a primeira diretora adjunta a professora Maria José Araújo, Burg. 8 anos depois, no dia 19 de outubro de 1974, o Clube dos Desbravadores de Mogi das Cruzes estava extinto por falta de liderança comprometida exclusivamente com o clube. 9 anos depois, no dia 27 de março de 1983, Rubens Rodrigues da Silva apresentou à Comissão da Igreja Adventista o plano para a constituição de um novo clube de desbravadores. No dia 1º de setembro de 1983, o Clube dos Desbravadores Itapetí, com 55 componentes, foi inaugurado pelo comandante Rubens Rodrigues da Silva, tendo como subcomandantes Ubiraci Juste da Rocha Gabriel e Eduardo Câmara.